Olá, a seleção das cadeias de valor em um determinado município ou comunidade é um ponto fundamental para que a gente possa ter sucesso na nossa jornada da agroevolução. Para isso, a gente tem que compreender uma conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, mas a interconexão entre pessoas, organizações e comunidades, se for bem lastreada para a escolha correta de cadeias de valor, a chance que nós temos de ter um agronegócio, todo agro, de uma forma positiva num determinado município, ela aumenta consideravelmente. Para tanto, nós vamos fazer aqui uma jornada onde nós vamos aqui discorrer sobre algumas questões, como por exemplo, vamos começar conceituando o que é uma cadeia de valor. Vamos dar alguns exemplos, vamos fazer um contraponto entre o que produzir e o como produzir, entre a especialização e a diversificação, verificar algumas tendências de algumas cadeias de valor para alguns agrupamentos de produtores e depois, de uma forma bem objetiva, vamos trabalhar os 10 passos na escolha de uma cadeia de valor para um município ou uma comunidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Canal esse aqui no YouTube que tem se destinado para que nós possamos fazer a nossa comunicação com você que tem algum interesse pelo setor, tem alguma sensibilidade, quer seja um técnico, quer seja aí um produtor, um líder, um dirigente, uma mulher do agro, um jovem do agro, um idoso do agro, ou mesmo um voluntário, ou as organizações que, se você dirige uma organização como um sindicato, uma cooperativa, uma agroindústria, uma secretaria de agropecuária, ou mesmo os técnicos aí da extensão rural, enfim. Esse canal tem sido aí o nosso portal para que a gente possa trabalhar essa comunicação. Eu sou o Edson Fonte, engenheiro agrônomo, trabalhando aí do setor praticamente há 50 anos. Tivemos uma passagem de mais de 15 anos na extensão rural, no Serviço de Formação Profissional Rural do Estado de Minas Gerais, no Senar. Trabalhamos por vários anos na Prefeitura aqui de Juiz de Fora e trabalhamos também na iniciativa privada, ou seja, a gente, modéstia à parte, trabalhou com várias organizações e temos hoje, escrevemos um livro que é esse que está aqui, Construindo a Gestão nas Agroorganizações, livro esse que tem sido aí o nosso fio condutor para estar trazendo, para estar conversando com vocês aí. Hoje nós vamos estar trazendo esse vídeo que nos ajuda a escolher a melhor cadeia de valor ou as melhores cadeias de valor para um determinado município ou região. Mas eu queria te pedir para você deixar o seu like aqui, para que você possa, se você achar que o que nós estamos falando aqui faz sentido, deixar o seu comentário, enfim, salvar esse vídeo, enviar esse vídeo aí, compartilhar esse vídeo com sua rede de contatos e principalmente fazer a inscrição no nosso canal aí para que mais pessoas possam estar conosco nessa empreitada. Pois bem, então vamos trabalhar aí essa sequência até chegar aí nos nossos 10 passos para selecionar as nossas cadeias de valor. Então o primeiro item é o seguinte, vamos conceituar o que é a cadeia de valor. Segundo Michael Porter, ele diz o seguinte, que uma cadeia de valor são atividades que vão da concepção, preparação, produção até chegar ao cliente. Ou seja, desde que você pensa num determinado produto ou serviço, você começa a trabalhar na cadeia de valor. No nosso setor agropecuário, uma cadeia de valor ela vai de antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Antes da porteira, com a compra de insumos, a contratação de assistência técnica, de crédito rural, de busca de máquinas. Dentro da porteira, todo o processo produtivo, a gestão dos recursos. E depois da porteira, com processamento, com comercialização, armazenamento, etc. Então, isso se chama cadeia de valor. Se eu somar todas as cadeias de valor, eu formo o agronegócio. O agronegócio também é isso. São todas as inter-relações que existem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, independente do tamanho, independente do porte. Alguns exemplos de cadeia de valor. Nós poderíamos separar aí 3 grandes exemplos, aí, 3 grandes grupos de cadeias de valor. Nós temos aquelas mais tradicionais, café, milho, soja, algodão, pecuária leiteira, pecuária de corte, sinocultura, avicultura. Nós temos algumas cadeias de valor que hoje estão em crescimento. Nós temos por aí a piscicultura, a floricultura, a produção de mel, a produção de cacau, a produção de castanhas. Então nós temos aí caprinos, ovinos, uma série de cadeias que estão aí realmente ganhando espaço cada vez mais.
E nós temos aí uma cadeia, um grupo de cadeia que nós podemos chamar de especiais, que talvez esteja aí a pitaia, o alcachofra, o azeite, o lúpulo, as punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, nós poderíamos separar nesses 3 grandes grupos. Quase sempre os grupos mais tradicionais se colocam como principais quando você escolhe isso no município, na região ou mesmo numa propriedade. E os outros vêm complementando. Outra questão importante é o seguinte: o que produzir versus como produzir. Nós temos que estar sempre presente o seguinte: o que produzir é importante, é óbvio, por isso nós precisamos escolher bem as cadeias de valor para ter uma vantagem comparativa. Mas o como produzir, às vezes, supera o que produzir. Não é raro, e eu assisti isso várias vezes na minha vida profissional, num determinado município, propriedades em situações muito idênticas, muito iguais. Um determinado produtor vai muito bem e seu vizinho, na mesma atividade, com condições muito parecidas, vai muito mal. Então, o como produzir tem que ficar atento. Então, isso é um alerta que o que produzir, a escolha da cadeia, ela é importantíssima, mas ela não é sinônimo de sucesso e nem de fracasso. É preciso de estar complementando com como produzir. Outra questão é a especialização e a diversificação. A especialização ela é importante, porque você tem foco e dá mais atenção a 1 ou 2 ou 3 produtos, mas você tem o risco de você ter um problema aí de praga, de doença, problema sanitário, e você tem o problema comercial e às vezes problema climático. Então o risco pode ser muito grande trabalhando com 1 ou 2 produtos. A diversificação você minimiza esse risco, mas por outro lado você perde um pouco o foco. Então isso tudo tem que ser colocado na balança na hora de selecionar uma ou mais cadeias produtivas. Outra questão importante é a gente ver as tendências hoje. Nós que já tivemos aí algumas cadeias produtivas ser ocupadas pela agricultura familiar, por pequenos produtores, cada vez mais a gente sente que esses grandes grupos, os grandes conglomerados aí, as grandes empresas, elas têm aí buscado produzir muito dos alimentos que nós consumimos, como grãos, muitas organizações, por exemplo, cenoura, batata, alho, a gente vê isso aí debaixo de grandes pivôs centrais, o próprio feijão, né? O produtor menor perde um pouco de vantagem competitiva. Talvez seja a hora dele olhar um pouco essas questões e buscar atividades, cadeias produtivas, onde ele tem um pouco mais de uso de mão de obra, já que na agricultura familiar, principalmente, ele tem a disponibilidade dessa mão de obra e que tenha um pouco mais de valor agregado. Então, são reflexões a serem feitas para que a gente possa estar selecionando bem as nossas cadeias, ou seja, fazendo como, verificando se nós vamos trabalhar mais na diversificação, especialização, etc. Pois bem, então nós vamos falar sobre os passos a serem dados para que a gente possa selecionar as cadeias de valor. Eu acredito que essa metodologia de dar 10 passos, orientar 10 passos, ela é muito efetiva. Nós conhecemos, né, a velha frase do chinês que diz o seguinte: para a gente caminhar 1000 quilômetros, a gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente não der os primeiros passos na direção certa, às vezes a gente está querendo ir para o ponto A e acaba indo para o ponto B. Às vezes até em direção contrária. Então nós precisamos de estar bem orientado para dar os 10 primeiros passos. Na nossa seleção da cadeia de valor aí do agro, os nossos 10 primeiros passos, eles podem ser agrupados em 4 grandes áreas. Primeiro é buscar fazer um diagnóstico. Onde é que eu estou? Definir realmente onde é que a gente está em termos de cadeias de valor. O segundo, então, aí, trabalhar as primeiras perguntas ao diagnóstico. Logo em seguida, a gente começa a verificar o seguinte: para onde é que eu estou querendo ir, mas colocar mais do ponto de vista mais quantitativo, ou seja, buscar mais alternativas. Então eu posso aí buscar ter uma geração de opções e logo em seguida já começar a fazer uma triagem, mas ainda assim eu estou mais no quantitativo. Depois os outros 3 passos, nós vamos então buscar mais ser qualitativo, já começar a fazer seleção. Então buscar fazer análise mais detalhada e tomada de decisão. E finalmente a gente começa a planejar a implantação. Então vamos lá. Primeiro saber onde eu estou, 3 perguntas para definir isso aí através de um diagnóstico. Depois a gente faz uma abertura do leque para ver várias alternativas de onde é que nós podemos ir, buscar mais a quantidade. Depois a gente vem para a qualidade, já começa então a fechar isso para ter mais qualidade, já minimizando a possibilidade de erro na escolha. E finalmente a gente vai realmente para a prática e vai para fazer o planejamento. Então os 10 primeiros passos, eles são fundamentais para que a gente possa errar menos. É óbvio que isso aí é uma orientação e isso não pode ser entendido de forma engessada. Isso tem que ser adaptado para cada realidade. Mas os primeiros passos que nós estamos dando com relação ao diagnóstico,
Ele passa primeiro pelo mapeamento dos recursos naturais, como solo, água, clima. Inclusive tem um programa aí do Ministério da Agricultura, da Embrapa, que é o ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que ele pode ser acessado, eu vou deixar o link dele depois na descrição desse vídeo, e ele pode nos ajudar muito, principalmente com as culturas anuais. Então fazer o mapeamento dos recursos tem muito a ver com a gente verificar solo, água e clima, e isso é muito bem colocado lá. E além disso, a gente precisa de ver também os nossos recursos humanos. Se nós temos recursos humanos, mão de obra, conhecimento, em quantidade, em qualidade dessa mão de obra. E verificar algumas coisas com relação aos recursos produtivos, a infraestrutura, equipamento que nós temos. Então esse mapeamento ele é fundamental para que a gente possa fazer essa tomada de decisão. E obviamente verificar a vocação. Será que esse município tem uma vocação já para um determinado tipo de atividade? Então temos que respeitar isso e de repente manter. Segundo passo, ele vai para a análise de desempenho atual. Como é que tem sido as cadeias atuais existentes? Em termos de produção, de produtividade, de volume, de rentabilidade, os gargalos que possam ter. Então, verificar o nível de organização, se nós temos as associações, sindicatos, quem é que tem nos dado apoio, enfim. Terceiro passo vem para a consulta e engajamento dos principais interessados. Quem são os principais interessados? Nós podemos realizar oficinas, realizar reuniões e buscar envolver produtores, líderes, comunidades, técnicos, setor público, setor privado, ou seja, todo mundo pode dar opinião de que nós podemos produzir. Uma das perguntas mais recorrentes que eu tive na minha vida, enquanto engenheiro agrônomo trabalhando aí por inúmeros municípios, era exatamente essa. O que você acha que eu devo produzir aqui? O que você acha que eu devo plantar aqui? Então aqui nós estamos exatamente buscando envolver as pessoas, envolver decisões, fazendo o diagnóstico para a gente poder tomar a decisão de uma forma mais assertiva, de uma forma que a gente pode errar menos. Terminado, então, essa fase aí, vamos dizer assim, meio que de diagnóstico, nós estamos na segunda fase, que nós vamos agora fazer uma geração de opções e uma triagem. Então, buscar, de alguma forma, já começar a trabalhar do ponto de vista quantitativo, levantar o máximo de informação que nós tivermos. Então, identificar cadeias de valor em potencial que possa ter no município. Identificar isso ligando as opções de produtos e serviços agropecuários já existentes. Então, com base no diagnóstico 1 e 2, nós já podemos, então, verificar algumas atividades a mais que podem ser trabalhadas, até para buscar integração com as cadeias já existentes. Procurar, de qualquer maneira, verificar o potencial que nós temos de agregação de valor. Às vezes você pode escolher uma determinada cadeia que ela pode não ir muito bem, mas ela pode agregar valor, podemos partir para a agroindústria. Então, verificar essa cadeia com bastante detalhe, porque depois fazer uma análise preliminar de mercado. Essa análise preliminar de mercado, fazer uma pesquisa rápida, principalmente a nível mais regional, a nível local. Para cada cadeia produtiva, verificar a tendência, verificar a demanda que já existe. E fazer a aplicação, já começar a fazer uma aplicação de critérios de filtro, de eliminação, verificando, já priorizando e reduzindo a lista de viabilidade que nós pensamos. Já começando a sair do quantitativo para o qualitativo. E aí nós entramos, então, terceira fase, que é uma análise mais detalhada, uma análise técnica mais detalhada. Aí nós vamos fazer um estudo de viabilidade no sétimo passo, bastante aprofundado. Então é preciso realizar análises detalhadas de análise técnica, econômica, financeira e ambiental. Tem uma sigla chamada TEFA, que é fácil da gente guardar. Então é análise técnica, econômica, financeira e ambiental, de pelo menos umas 4, 5 ou 6 cadeias produtivas. Fazer uma projeção de custo, fazer uma projeção de receita, de investimento, de taxa de retorno. Aí a gente passa por uma avaliação de impacto social e ambiental. Será que esses pequenos produtores, mulheres, jovens, idosos, são beneficiados com essa cadeia? Então isso pode dar um impacto social interessante. E será que o uso de insumos, manejo de resíduos, certificação, nós conseguimos fazer? Então aí está um impacto ambiental. Fazer esse estudo de avaliação é fundamental para que a gente possa escolher boas cadeias e não só pensar no aspecto econômico, que ele é fundamental, é óbvio, mas também no aspecto social e ambiental. E aí nós partimos para a seleção de prioridade. Apresentando os resultados, nós vamos então conduzir as pessoas para fazer uma tomada de decisão. Tomada de decisão aí bastante consistente, que nós estamos fazendo em cima de fatos e dados. E não eu acho que eu devo produzir isso ou acho que eu devo produzir aquilo.
e sim fazendo um estudo detalhado para facilitar e ter uma maior possibilidade de haver sucesso e reduzindo, minimizando a possibilidade de haver fracasso. Terminada essa fase, então nós vamos agora para a nossa última fase, que é exatamente o planejamento da implementação. Então aí nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de dar o 10º passo, fazer um desenho, ou seja, um plano de ação estratégica. Aqui nós precisamos de elaborar um plano inicial de desenvolvimento da cadeia, buscando selecionar metas, buscando selecionar os objetivos, buscando fazer um cronograma. Nesse plano de ação nós podemos colocar datas, botar eventos, verificar a necessidade de treinamento, necessidade de mão de obra, o que nós precisamos de complementar. Então tudo isso aí, ela faz parte da seleção, porque você ao estar fazendo isso, se alguma coisa estiver impossível, está na hora de parar antes de começar a levar alguma coisa para o campo, porque nós não estamos mais na era de errar, vamos fazer, vamos tentar e depois para ver o que dá. Então é preciso levar com profissionalismo. Então eu acho que esses 10 passos, eles podem nos ajudar muito para que a gente possa errar menos nas nossas tomadas de decisões. Nós gostaríamos muito de te agradecer, você que chegou aqui até o final desse vídeo, e voltar a te pedir para que possa se inscrever no nosso canal, voltar a te pedir para compartilhar esse vídeo, voltar a te pedir para que você possa deixar aqui o seu like e, de preferência, até salvar esse vídeo. Nós estamos aí fazendo um trabalho, conforme eu disse, é fruto, tem muito a ver com o livro que nós escrevemos, tem muito a ver com a nossa vida profissional, onde nós nos dedicamos aí quase 50 anos ao setor agropecuário, e que hoje nós estamos, inclusive, aproveitando agora esse mês aí de Black Friday, né? E fazendo uma promoção para que mais pessoas possam adquirir o nosso livro. Nós estamos nesse livro, principalmente, reforçando muito a conexão agrogestão em pessoas. Nós estamos colocando esse livro na sua casa pelo valor quase que simbólico aí de R$ 55, já colocamos no correio. Para que você nos dê a honra e quiser adquirir esse livro, também nos ajudar a divulgar no seu município, para nos ajudar aí a divulgar na sua associação, no seu sindicato, etc. Basta você fazer um Pix aí nesse valor. A chave do Pix é 32 991 94 6637 e enviar para o mesmo número, né, que é o meu WhatsApp, o seu endereço, e nós te enviamos aí para esse valor aí quase que simbólico de R$ 55. Então nós te agradecemos muito. Pedimos inclusive que você nos acompanhe, que você se inscreva no nosso canal. Estamos pedindo isso aí reiteradas vezes, porque a gente também tem um pouco de motivação até para continuar postando esses vídeos, e a gente pretende novamente, fica aqui a nossa promessa de fazer uma sequência maior. Nós terminamos de fazer uma série de postagens, foram 100 postagens no Instagram, então acredito que agora a gente vai ter um pouco mais de tempo para fazer essas postagens aqui no YouTube. O nosso muito obrigado e vamos em frente.